Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 23 de agosto. Estão definidos os confrontos das quartas de final da Copa Libertadores. Fluminense versus Atlético Mineiro, River Plate versus Colo-Colo, Botafogo versus São Paulo, Peñarol versus Flamengo. São as 8 melhores equipes do continente nessa temporada e o Botafogo está lá entre essas equipes. É muito bom saber esse avanço, essa evolução que o Glorioso vem apresentando. Teremos um adversário difícil pela frente, o São Paulo, mas naturalmente, se nós vamos enfrentar o São Paulo, eles também vão enfrentar o Botafogo. Agora, que Botafogo será esse quando começar essa eliminatória? Bom, a gente espera que seja um Botafogo com a sua linha de zaga reforçada. A gente deve ter alguns retornos até lá, por exemplo, o Júnior Santos, de repente já está apto para jogar. Talvez o Jefinho também, assim espero. A gente pode ganhar essas alternativas. Agora, antes de pensar nisso tudo, na chegada dos reforços para a linha de zaga, no retorno do Júnior, no retorno do Jefinho, a gente tem que pensar na equipe do Bahia. Domingo, 16 horas. Essa próxima rodada do Campeonato Brasileiro, essa 24ª rodada, promete ser bastante desafiadora. Afinal de contas, você vai ter o Botafogo jogando como visitante contra o Bahia. Nós enfrentamos o Bahia em 3 oportunidades nessa temporada e não saímos vitoriosos. Precisamos conseguir esses primeiros 3 pontos para cima deles. E você ainda vai ter Fortaleza, Palmeiras e Flamengo jogando nos seus domínios. Ou seja, é uma rodada realmente complicada. O Fortaleza, por exemplo, vai receber o Corinthians. O Flamengo vai receber o Red Bull Bragantino e o Palmeiras vai receber a equipe do Cuiabá. Palmeiras, que depois de ter sido eliminado da Copa do Brasil e também da Libertadores, agora tem foco único e exclusivo no Brasileirão. E isso, você sabe, ajuda a fazer uma certa diferença. A situação da tabela no momento é a seguinte, só para relembrar. Botafogo tem 46 pontos, Fortaleza tem 45, um jogo a menos que o Botafogo, Palmeiras tem 41 e o Flamengo também tem 41. O rubro-negro também tem um jogo a menos. Fortaleza e Flamengo que precisam enfrentar o Internacional lá em Porto Alegre nesse jogo a menos. Mas a realidade é a seguinte, pensando só na nossa situação. Atropelamos o Flamengo no Campeonato Brasileiro, então o Flamengo já tem 5 pontos atrás da gente, mesmo com esse jogo a menos, vai continuar atrás. E a gente vai jogar contra o Fortaleza no próximo dia 31 de agosto, no estádio Newton Santos. Ou seja, se a gente conseguir um bom resultado nessa rodada, e eu entendo como bom resultado, melhor possível, a vitória, porque a gente mantém a ponta da tabela, no próximo fim de semana, a gente vai ter a chance de abrir vantagem para o vice-líder do campeonato. Porque, honestamente, eu acredito que o Fortaleza vai vencer a equipe do Corinthians, ainda mais jogando no Castelão. Sinceramente, não consigo ver a equipe do Corinthians tendo força para chegar fora de casa e complicando a vida do Lion, que realmente está fazendo uma temporada sensacional e já disse aqui, não pode ser desconsiderado. Agora, voltando para a Libertadores, quero trazer aqui 2 declarações de 2 dos principais atletas do São Paulo, o Caleri e o Lucas Moura. Depois de confirmarem essa classificação diante da equipe do Nacional do Uruguai, eles falaram o seguinte sobre esse duelo contra o Botafogo nas quartas de final. O Lucas Moura comentou a seguinte questão. O Botafogo é uma grande equipe, que está muito bem montada e sólida. Vai ser um grande duelo. Mas ainda tem alguns jogos antes disso. Vamos nos preparar bem para chegar preparados para esse jogo. É aquela velha história que a gente também fala aqui no Botafogo, né? Jogo a jogo, né? Porque você tem algumas obrigações a cumprir até chegar o momento dessa primeira partida. Primeira partida essa que vai acontecer no estádio Newton Santos, 18 de setembro e depois no dia 25 de setembro, lá no Morumbis. Eu imagino que seja nessas datas, não terça ou quinta-feira, porque assim, se nas oitavas de final, Botafogo e Palmeiras foi o principal confronto dessa fase da competição, nas quartas de final, considerando os outros jogos que teremos, eu entendo que o peso maior fica também para Botafogo e São Paulo. Agora, será que a Rede Globo vai colocar Botafogo e São Paulo e Botafogo? Ou será que eles vão mesclar? De repente, Botafogo e São Paulo lá no Morumbis e depois você pode ter Flamengo e Peñarol no Uruguai? É uma possibilidade. Eu não sei se a Globo vai colocar os 2 jogos do Botafogo novamente na TV aberta. E isso determina, claro, você sabe, o dia e horário do confronto. Vamos aguardar, não tem nada fechado em relação a isso ainda.
Agora, o Caleri, depois de classificar contra o Nacional, comentou o seguinte: o Botafogo tem um dos melhores times atualmente do Brasil. Tem caras que vêm jogando muito, como Luiz Henrique e Igor Jesus. Vamos trabalhar muito. Temos um bom jogo domingo e vamos focar no Vitória agora. Mais uma vez, acompanhando o discurso do seu companheiro do jogo a jogo. Mas eu vou falar uma parada para vocês. É muito bom saber que os adversários, eles encaram o Botafogo de uma forma completamente diferente atualmente. E vale lembrar, no caso do São Paulo tem ainda mais embasamento, porque nos últimos 6 jogos entre Botafogo e São Paulo, nós não saímos derrotados. Nós estamos nos dando bem de forma frequente para cima do São Paulo, pois é. Nessa temporada empatamos por 2-2 lá no Morumbis. O São Paulo no segundo tempo teve a chance ali de virar o confronto, de conseguir fazer os gols, mas no fim das contas o jogo terminou 2-2, conforme você bem lembra. E agora a gente vai ter esse duelo no Newton Santos e depois lá em São Paulo. Olha, eu estou numa expectativa positiva para essa fase da Libertadores. Eu realmente estou numa expectativa positiva, porque o nosso jogo ele vem encaixando contra a equipe do São Paulo. E isso, num confronto eliminatório, pode fazer toda a diferença. Você vê, tem 2 equipes no futebol brasileiro que o nosso jogo ainda não encaixou. Cruzeiro e Bahia. Esses 2 o nosso jogo ainda não encaixou. Só que o jogo do São Paulo não encaixa 100% com o jogo do Botafogo. Pelo menos até agora, e eu espero que continue assim. Mas são pontos interessantes da gente observar, porque confronto eliminatório nesse nível, com jogadores de qualidade de parte a parte, e o quarteto ofensivo do São Paulo é muito bom, a gente tem que reconhecer, Ferreirinha, Lucas Moura, Luciano e Caleri, quarteto ofensivo de respeito, embora na reserva eles não tenham o mesmo nível. E detalhes fazem a diferença num confronto eliminatório. O fato deles terem um quarteto ofensivo muito bom, mas quando começa a fazer as alterações, não é o mesmo nível, isso pode fazer a diferença a nosso favor. Porque do lado do Botafogo nem precisa aqui elencar quem é que o Arthur Jorge vai ter disponível, né? Tô confiante para as quartas de final, não acho que vai ser fácil, longe disso, é mais um confronto brasileiro, mas que a gente possa fazer a nossa parte na devida ocasião. E agora que a gente possa vencer o Bahia, porque tá na hora, né? Vamos combinar, depois de 3 jogos nessa temporada e nenhuma vitória nossa, tá na hora. Agora é aquilo, né? Vamos ter que enfrentar o Bahia na Fonte Nova com uma série de problemas. Pois é. Matheus Ponte não joga, Savarino não joga, Barbosa não joga, todos os 3 estão suspensos. Aí você tem a situação do Cuiabano na lateral esquerda, que teve luxação, não deve jogar. O Marçal com dores musculares, será que vai estar apto? Eu já nem conto mais, sinceramente. É uma pena. Marçal é um grande jogador, mas fisicamente esgotado. O que a gente deve ter para esse jogo contra o Bahia? Vamos imaginar aqui. John, Tietê na lateral direita, Alter e Bastos. Eu não consigo ver o Segovão entrando nessa equipe. A Aline Bordala até tentou ali, na coletiva pós-jogo da vitória sobre o Palmeiras, né, da classificação sobre o Palmeiras, melhor dizendo, mas o Arthur Jorge desconversou, não quis saber de responder. O Luiz Segovia, ele é relacionado, mas não tem chance nunca. Será que ele vai com Alter e Bastos? Ou será que ele vai, de repente, improvisar o Danilo na zaga? Que o Segovão, eu realmente não estou contando que ele vai fazer isso. Agora, pode ser Alter e Bastos, pode ser Danilo e Bastos. Na lateral esquerda, o Hugo. Hugo, pois é. No meio de campo, eu imagino que ele possa voltar com Gregory e Marlon, né? Continuar ali com Gregory e Marlon, melhor dizendo. Porque vai ter essa semana de descanso depois. A gente não joga meio de semana. Na direita, o Matheus Martins. Na esquerda, ele pode colocar o Almada. No ataque, ele pode colocar Carlos Alberto e Igor Jesus. Ou então com o Tiquinho, né? Para o Tiquinho ganhar melhor ritmo. Ou então você pode botar o Romero pela esquerda e o Almada como segundo atacante com mais liberdade por dentro. São possibilidades. Fato é, a gente vai estar com uma equipe bastante modificada. Bastante modificada. Agora, é aquilo. O Bahia também, de repente, pode poupar aqui e ali. Porque o Bahia tem o duelo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Nesse próximo meio de semana. É um confronto pesado. O Bahia vai jogar em casa, precisando abrir vantagem. Será que o Rogério Ceni vai colocar força máxima no domingo contra o Botafogo? Eu não tô achando que isso vai acontecer, não. Realmente não tô achando. E aí surge a possibilidade, se o Rogério Ceni poupar os seus principais atletas, 2, 3 dos principais ali,
E aí eu tô me referindo aqui ao Jean Lucas, Caio Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro, Everaldo, agora tem o Luciano Rodrigues. Tem alguns jogadores ali, né, que podem descansar, o Santiago Arias, enfim, algumas possibilidades. Se o Rogério Ceni decidir rodar o grupo para focar energia na Copa do Brasil, aí a questão fica mais interessante, porque a tendência é você igualar mais esse duelo, né? O Botafogo misto com o Bahia misto. Qual que seria o seu 11 para esse confronto contra o Tricolor Baiano, Fogão? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião sobre isso. Lembre-se de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Até dia 26 de agosto, a gente quer alcançar os 51 mil inscritos. E estamos quase lá, minha gente. Estamos quase lá. Então, se você ainda não tiver inscrito aqui no canal, inscreva-se. E se você quiser fortalecer o trabalho para além do seu like e da sua inscrição, você pode mandar um pix para falafogão@gmail.com. Você pode também utilizar o botão Valeu, que está aqui abaixo do vídeo. E aí você fortalece pra caramba aqui o desenvolvimento do nosso trabalho. Beleza? Por hora é só, tô indo nessa, mas daqui a pouco eu tô de volta. Então volte também. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.